Seguinte, nós vimos até agora grupos de micro-organismos muito importantes. Primeiro, nós vimos lá os vírus, né, que são organismos muito simples, que eles têm apenas lá a cápsula de proteína com material genético dentro, né? Depois, nós vimos as bactérias, que são organismos já celulares, ou seja, tem célula. São organismos unicelulares, porém, são organismos procariontes, que significa pró, vem de primitivo, e carionte, que não tem uma carioteca. Então, vem de procarionte. Então, organismos, vírus, sem célula, acelulares, bactérias unicelulares, ou seja, tem célula, mas são procariontes. Agora nós veremos os protozoários. Os protozoários são organismos já que possuem célula também. Então, os únicos que não possuem célula são os vírus. Os protozoários têm célula, são unicelulares ou podem ser pluricelulares, tá? Ter mais de uma célula no corpo, mas eles são eucariontes, ok? Os únicos organismos procariontes são as bactérias que nós já tínhamos visto lá. Tá? Então, a partir de agora, todos que nós estudaremos daqui para frente, protozoários, os fungos, o reino animal, o reino vegetal, são todos eucariontes, possuem um núcleo organizado, ok? Importante que começar sobre o reino protista, ou também chamado protoctista. O termo protista ele é muito utilizado antigamente. Hoje em dia se utiliza esse termo protoctista. Por quê? É o seguinte, pessoal, tem a historinha básica aqui desse reino. O sistema de classificação mais antigo, deixa eu colocar aqui para acompanhar os meus slides aqui. O sistema de classificação mais antigo, ele considerava os protozoários como animais. Então, esses protozoários eles entravam no reino animal, no reino animalia. E também, e as algas acabavam entrando no grupo, no reino vegetal, no caso das plantas. Então, hoje, nós sabemos, devido à questão genética, houve uma classificação nova, uma mudança na classificação, na organização. Então, para eles agruparem melhor, assim, o protozoário entra o quê? Como não entra como animal, mas não é um animal. E as algas entram como uma planta, mas não é uma planta. Então, o que nós vamos fazer? Então, para isso, eles criaram esse reino protista, o protoctista. E dentro, para colocar tanto os protozoários quanto as algas. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que alga não são plantas, tá? Não entra no reino vegetal. Pode ser que muitos vestibulares cobrem isso, colocando as algas como reino vegetal. E nós veremos que a alga não são plantas por uma principal característica. O que caracteriza uma planta? É que o embrião é protegido pela mãe na fase ainda de formação, no caso das plantas. A alga não tem esse embrião protegido. Então, é uma característica básica que diferencia as algas do reino vegetal. Beleza? Outra coisa também que as algas, nós veremos aqui, elas não possuem raiz, caule e folha. Isso a gente vai entrar só lá nas plantas. Tá? Então, a absorção das algas é pelo próprio corpo dela, por difusão. Os nutrientes dissolvidos ali na água, elas acabam incorporando isso pelas células, pelas membranas das células dela. Beleza. Então, já sabemos o primeiro passo. O reino protista inclui protozoários e as algas. Para a gente olhando assim no começo, poxa, mas alga e protozoário, o que tem a ver, né? São grupos bem distintos mesmo dentro do mesmo reino. Então, hoje nós iremos começar falando das algas e, ao decorrer da aula, nós entramos lá nos protozoários, tá? Foi então. Então, aqui mostrando o reino protoctista, são eucariontes, como eu falei, então eles têm a carioteca, um núcleo organizado. São unicelulares ou pluricelulares. Nós veremos que existem alguns protozoários. Protozoários em si são unicelulares, mas algumas algas, vou mostrar a imagem para vocês, até essa imagem aqui, ó, dessa alga pluricelular.
Nossa, professor, mas não é uma planta? Não, ela é verde, tem essa folha aqui grande, né? Faz fotossíntese, mas não é planta, é uma alga. Então, ó, são pluricelulares. Nós somos organismos pluricelulares, significa que nós temos mais de uma célula, tá? Bactéria é unicelular, só tem uma célula. Protozoário, unicelular, só tem uma célula. Agora, esse caso aqui das algas, tem mais de uma célula, então são multicelulares ou pluricelulares, é a mesma coisa, multi ou pluri, tá? Podem ser aqui, ó, microscópicos ou macro. Microscópicos, pessoal, é quando eu não consigo enxergar a olho nu. Então, por isso que eu tenho que usar, ó, tá falando que é microscópio, eu uso o microscópio para ver, quando a estrutura é muito pequena. Já quando eu falo macroscópico, é algo que eu consigo ver. Essa alga aqui, por exemplo, é macroscópica. Se eu estiver na praia ou fizer um mergulho lá no mar, eu consigo ver essa alga. Então, ela é macroscópica. Já os paramécios, os protozoários, por exemplo, se você pegar lá, meu cachorro está com leishmaniose. Se você tirar o sangue dele, você não vai conseguir ver o protozoário leishmania lá no sangue dele, porque são organismos microscópicos. Entendido até aí? Também agora, quanto à alimentação desse reino. Eles podem também ser autótrofos ou heterótrofos. Como assim? As algas, lembra lá, o reino protoctista ele é formado pelas algas e pelos protozoários. As algas, elas realizam fotossíntese, então são organismos autótrofos. Significa que ela consegue produzir o próprio alimento. Já os protozoários são heterótrofos, eles não realizam fotossíntese, então eles têm que parasitar, por exemplo, algum organismo, ou eles têm que absorver do ambiente externo sais, tá, nutrientes, para que eles possam se manter. Beleza? Então, esse autótrofo e heterótrofo está relacionado ao modo de alimentação desses organismos. Então, aqui está mostrando, ó, reino protista, algas e protozoários. Tem que ficar bem claro isso para vocês. Não pode confundir alga com planta. Tá, então, quais são os principais grupos de algas? Pessoal, as algas, em geral, elas são classificadas de acordo com os pigmentos que elas possuem. Então, nós temos aqui, ó, algas verdes, algas douradas, algas vermelhas e algas pardas. Tá? Então, aqui, essa classificação de pigmentos aqui intracelulares, ou seja, os pigmentos que tem dentro da célula dessas algas, elas podem ser classificadas. Então, aqui, ó, das algas verdes, é a clorofita e a euglenofita. Daí tem as douradas, a crisófita ou diatomácea, assim, é a mesma coisa, crisófita ou diatomácea. E a vermelha, pirrófita e rodófita. E as pardas são as fiófitas. Tá? Fala que tem eu lembro que tinha um professor que falava assim, a pardo é feio. Olha, nem ele estava no ensino médio, né? Não sei se tinha um pouquinho de preconceito com a minha cor marrom bombom, mas ele falava pardo, feio, feio nesse sentido assim de tentar fazer um macetezinho de feiófita, né? Que são ó, faio aqui, a gente lê com um F, né? O PH. Então ele falava fiófita para falar de pardo. Tá? Então assim, não possui, uma coisa característica das algas é que elas não possuem tecido organizado. Então não tem tecido. Então é organizado em órgãos, como eu falei, não tem raiz, caule, folha. Então eles são só talos, tá? Por isso que é outra característica que diferencia eles, essas algas, das plantas. Então, vamos lá. Aqui, gente, essa tabelinha aqui, cara, vou falar. Eu vou tentar buscar aqui extrair o máximo de informação possível que vocês tenham que usar, tá? Porque eu sei que vocês têm que acabar decorando muita coisa, mas eu vou dar os pontos aqui dentro dessa tabela de algumas dicas do que vocês precisam decorar, precisam saber, do que mais cai no vestibular. Primeiro é o seguinte, aqui tá os filos, tá? Das algas, então tem a crisófita, que a gente estava falando lá, pirrófita, fiófita, a clorófita, a rodófita e a euglenofita. Tanto o nome da biologia, né? E vocês acham que matemática é difícil, biologia é fácil. Então, assim, as crisófitas aqui,
são unicelulares, tá? Isoladas ou coloniais. Coloniais é quando um ser unicelular ele se junta com outro. É o caso das bactérias. Se uma bactéria se une com a outra, faz um monte de bactéria, nós chamamos de colônias. Tá? Então, da mesma forma, as algas. Se eu tenho uma alga unicelular, se ela juntar com várias outras, ela forma colônias. Tá? Então, essas crisófitas aqui, ó, ou também chamadas de diatomáceas, tá? Inclusive, vai ter uma questão que nós falaremos, e a primeira questão, salvo engano, da apostila. Então, a crisófita ou diatomácea, elas são os principais componentes do fitoplâncton. Gente, é isso que eu quero falar com vocês. Fitoplâncton, os vestibulares amam cobrar sobre fitoplâncton. Vai ter uma parte que só vamos falar sobre isso. É importantíssimo você saber o que é fitoplâncton. Então, guarda essa palavra aí, ó. Fitoplâncton, 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 fitoplâncton. As crisófitas aqui, essas algas, elas constituem o fitoplâncton. Debaixo dela aqui, a pirrófita, também é componentes. Então, também são chamadas de fitoplâncton. Eu vou falar depois para vocês o que é fitoplâncton. Calma aí. Tá? Agora, dá uma olhadinha aqui, que nessas outras aqui, ó, as algas pardas, né? Aquela que eu falei, a feiófita lá, né? São pluricelulares, ou seja, são algas. Vou mostrar aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem a crisófita, que a gente falou que é a primeira aqui. Olha como que ela é. Essa primeira imagem aqui, ó. Coloquei em ordem, tá? Essa aqui que é a crisófita. São algas, lembrando, que são unicelulares microscópicas. Ela está dissolvida na água lá no mar, eu não consigo ver. Agora, a segunda, a pirrófita. É essa aqui, ó. Também chamada de dinoflagelados, porque ela tem 2 flagelos, essas estruturinhas aqui, ó. Os flagelinhos dela aqui, ó. Tá? Daí a terceira, a feiófita, que é a alga parda. Olha, ela é multicelular. Olha como que ela é multicelular. Então ela é macroscópica, está na mão da pessoa aqui. Eu consigo ver. Por isso que ela é macroscópica. Olha lá. Parece uma planta, né? Mas não é, lembre-se lá. Aí depois eu tenho aqui, ó, a clorófita. Essa clorófita aqui, acredita-se que ela... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Acredita-se que elas deram origem às plantas. São as plantas primitivas. Acredita-se que as plantas surgiram dessa alga aqui, dessa alga verde. Tá? Então, se uma questão do vestibular falar que as plantas se originaram de algas, tá correto, beleza? As plantas vieram. A alga, ela seria uma planta muito primitiva, mas não é planta, tá? É um organismo muito primitivo que deu origem posteriormente às plantas. E depois tem aqui, ó, a rodófita, que são as algas vermelhas. Uma coisa que nós vamos ter que comentar aqui, que essas algas vermelhas aqui, olha que interessante. Muitos de vocês, eu não curto muito, mas muitos de vocês gostam do tal de sushi, né? Amam sushi. E você sabe que o sushi tem essa alga, chama, não sei se é nori ou nori, não sei, que é uma espécie de alga que é da rodófita, que são algas vermelhas. Que eu coloquei até aqui na imagem, ó, que é o que recobre ali, que envolve o arroz. Tá? Então você está comendo uma alga marinha. Inclusive, essa é uma das importâncias econômicas das algas, tá? Porque geralmente cai em vestibulares contextualizando. Então, eles podem falar sobre sushi e perguntar de qual filo essa alga nori pertence. Aí você tem que saber que é do filo das algas vermelhas, da rodófita. Professor, mas não está preto aqui, não é vermelho. É porque nesse processo, para a indústria alimentícia, eles desidratam, né? Tira a água dessa alga e ela acaba ficando mais preta, mais escura, mas ela seria vermelha, tá? Uma coisa também muito interessante que eu não comentei aqui, ó, nessa segunda, que é a pirrófita, que eu falei que é outro componente do fitoplâncton, é que elas são responsáveis, pessoal, por um fenômeno muito interessante chamado de maré vermelha. Alguém já ouviu falar sobre esse fenômeno, maré vermelha? Alguém já ouviu falar?
se vocês tiverem que decorar alguma coisa agora, nesse momento, assim, professor, o que eu preciso, que eu não posso sair sem saber dessa aula, professor? Primeiro, o que é fitoplâncton, a importância dele, sobre algas e sobre o fenômeno de maré vermelha. Cara, quando trabalha com alga, a maioria dos vestibulares trabalham falando, contextualizando com esses problemas ambientais, tá? Esses exercícios que eu coloquei na apostila são exercícios mais pesados, mais densos, que cobram bem o que é mesmo a alga, qual é a classe, tá? Pelo que eu tenho, pela minha experiência de exercícios, eu percebi que em vestibulares, universidades, por exemplo, do Ceará, que é a UFCE, e outras universidades do litoral do Brasil, elas acabam cobrando muito mais essa questão de algas, por viver, eu acho que, um ambiente litorâneo. Porém, olhando agora para Enem e vestibulares aqui do nosso estado, da região aqui mais centro-oeste, sul, eles cobram mais relacionados à contextualização. Então, falando sobre o fenômeno da maré vermelha, falando sobre a questão do alimento, tá? Nós vamos ver aqui. Então, essa pirrófita aqui, ela é responsável pela maré vermelha. Então, o que eu quero que vocês confundam? Porque, olha, na rodófita, elas são algas vermelhas. E aí a pessoa pode falar assim, a maré vermelha é causada por algas vermelhas. Não, olha aí a confusão. A rodófita são algas que produzem pigmento vermelho. Ok, tem pigmento vermelho. Porém, a responsável pelas marés vermelhas, esse fenômeno, são as pirrófitas. Pirrófitas, eu sempre lembrava de pirralho. Maré vermelha fica impedindo a gente de tomar banho na praia. Então, pirralho, pirrófita. Tenta lembrar disso aí, tá? Então, só para vocês terem dar uma olhada aqui, essa rodófita, que são as algas vermelhas, além dessa espécie aqui do sushi, ela, aqui, tá, do sushi. Daí, desculpa, daí tem essas crisófitas, vou mostrar aqui um negócio para vocês. Essa crisófita do começo aqui, elas também entram no grupo delas as diatomáceas. As diatomáceas são algas que elas produzem aqui, ó, elas têm um revestimento na célula dela, que é uma carapaça, tá? Algo que dá resistência a ela, uma carapaça, forma uma armadura em volta dela, que é formada por sílica. Sílica, lembra lá de silicose, lá dos lisossomos, que a pessoa que ficava inalando sílica lá, no caso de marmoarias e tal? Essas algas, elas produzem sílica, tá? Produzem essa substância. Então, essa substância, ao longo do tempo, ela vai se acumulando no fundo do rio, lá no fundo do mar, tal. E forma essa substância que é o diatomito. Então, as diatomáceas formam esse diatomito. Esse diatomito, olha que loucura. Eles servem como isolante térmico, como filtros, como inseticidas, vernizes e solventes. Tanto essa questão de solventes, ou seja, são substâncias abrasivas. O que é abrasivo? É algo que vai remover, tá? Remove, é abrasivo, é algo que é muito invasivo, tá? Invasivo. Então, no caso aqui, a pasta de dente nossa. A pasta de dente, ela possui aqui, ó, mostrando aqui, ó, abrasivos de algas, produzidos por algas, para retirar justamente o tártaro, né, a placa, aqueles restos de alimento que ficam no nosso dente. Então, olha só a importância dessas algas aqui. Então, na fabricação de tijolos, na fabricação de explosivos, esses diatomitos são produzidos por algas e são utilizados aí, ó, para várias coisas. Então, é isso que é importante também saber sobre aí a diatomácea. Estou mostrando aqui. Tá. Beleza, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar com vocês também, dá uma olhada aqui na imagem, ó. Plantas aquáticas emergentes, ou seja, as plantas que estão fora da água, plantas aquáticas flutuantes, algas microscópicas do fitoplâncton. Pessoal, então, ó, algas formadas do fitoplâncton podem ser de diversos tipos, nós vimos lá. Tá?
Então, essas algas microscópicas, algo que eu não consigo ver, está diluído lá, porque ela é chamada de fitoplâncton, plâncton. É porque ela está solta, tá? Ela não está presa. Então ela está solta numa coluna de água, ele está flutuando ali naquela coluna de água do mar, nas ondas, ali está de boa. Então fica mais na região que a gente chama de eufótica. Observe aqui, ó. Imagina que tem um sol aqui. Se eu tenho um sol aqui, inclusive acho que dá para fazer aqui a anotação aqui, ó. Opa, vamos ver se consigo. Olha, ó, o meu sol, que lindo. Deixa eu fazer meu sol. Olha, tem um solzinho aqui. Todo mundo vendo meu sol. Essa região, então, ó, os raios solares estão vindo aqui, né? Os raios solares, eles precisam entrar na água, porque as algas fazem fotossíntese, são organismos autótrofos. Então, a luz solar, ela vai entrar aqui. Concordam comigo que à medida que vai aprofundando isso aqui, menor a quantidade de luz disponível? Lá no fundo do mar, se você dependendo da profundidade, é escuríssimo, você não vê nada. Então, essa região aqui, que eu consigo, onde entra, no caso aqui, né, a luz solar, é chamada de região eufótica. Eu vem de verdadeiro, fótico vem de luz. Região eufótica, tá? Então, essa região eufótica aqui, eu não vou escrever aqui, ó, Ixi, o mouse aqui é horrível. Eufótica, não deu para entender. Eufótica. Essa eufótica aqui é a região onde a luz entra. Então, as algas aqui, elas ficam na superfície flutuando justamente para isso, por causa da luz. Se elas ficassem mais para baixo, elas morreriam sem luz, porque não fariam fotossíntese. Então, isso é importante saber sobre as algas. Beleza. Então, voltando. Agora aqui, ixi, ficou aí para vocês o negócio? Deixa eu apagar aqui. Clear. Clear Drags, beleza. Agora todo mundo já viu todo mundo já assistiu o Bob Esponja, né? Todo mundo? Só dá um oi para ver se vocês estão assistindo. Eu não falei esse tempo todo sozinho, gente. Alguém me dá A um oi. gente já assistiu. Ah, beleza. Não, só para eu ficar. Vai que eu tava sozinho falando aqui, todo mundo no WhatsApp me chamando. Professor, não tô conseguindo acessar. Então, ó, todo mundo já assistiu Bob Esponja. Beleza. Todo mundo agora viu essa imagem aqui do Plankton, né? Tinha o Plankton lá, o bonitinho, que tava sempre tentando buscar e roubar a receita do Bob Esponja, a receita do hambúrguer de siri. O que é o Plankton, então, na verdade? Plankton são, ó, que é o termo aqui, ó, do grego vem errante, ou seja, errante é que anda para qualquer canto, sem rumo, tá? E por que é chamado disso? Porque esses organismos vivem em suspensão na água, então já achamos um erro aí no Bob Esponja. O plâncton não poderia estar caminhando lá pelo mar, pela areia lá no fundo do mar. Ele tinha que estar suspenso, flutuando na água, tá? Porque esse que é o termo plâncton, significa isso, errante, flutuando. Então, dentro desses plânctons aqui, o plâncton ele pode se dividir em fitoplâncton, fito vem de planta, fitoplâncton, e zooplâncton, zoo vem de animal, tá? Então, o plâncton vem de fitoplâncton e zooplâncton. Esse caso aqui do Bob Esponja é o zooplâncton, que nós veremos que eles são aqui, ó, naquela imagem anterior, os... Aqui, ó. Eles são esses artrópodes aqui, pequenos crustáceos. Não tem um animal que é o zooplâncton, entendeu? São vários microcrustáceos lá que estão na cadeia alimentar. São micro-organismos, tá? Que ficam ali suspensos na água. Então, quando eu falo de zooplâncton, qual animal ele é? Não, ele pode ser um microcrustáceo, beleza? Tanto faz. Ou um microartrópode, lá, um microinseto que vive na água, seria considerado um zooplâncton. Mas o mais importante aqui, que é isso aqui, pessoal, olha, prometam para mim que não vai esquecer disso, olha. Fitoplâncton ou plâncton vegetal, o mais comum é fitoplâncton. É o conjunto de organismos aquáticos que tem a capacidade fotossintética, ou seja, de fazer fotossíntese e que vivem dispersos na coluna de água. O que é a coluna de água? No mar. A onda está lá e está boiando com a onda, está flutuando lá com a onda.
fica na região bem superior, ele está flutuando. Ele anda, ele se locomove conforme as ondas levarem ele, tá? Gente, e aí professor, mas o que você está falando tanto de fitoplâncton? Qual a importância desses organismos aí, dessas microalgas? É que, pessoal, o fitoplâncton, ele é a base, olha a importância, a base da cadeia alimentar. O que é a base? Se acabar o fitoplâncton hoje no planeta, acabou tudo. Acabou eu, acabou você, acabou a vaca, acabou o boi, acabou tudo. Pelo seguinte, primeiro, fitoplâncton é a base da cadeia alimentar aquática, ok? Não da terrestre. Então, se eu acabar com o fitoplâncton, os zooplâncton, que são, aqui, ó, olha aqui, mostrando de novo lá, olha aqui, elas são a base da cadeia. Se ela é a base, então o zooplâncton vai se alimentar do fitoplâncton, e aí pequenos peixes vão se alimentar do zooplâncton, e aí outros peixes maiores se alimentam desses peixes, e assim por diante. Entendeu? Então, assim, para uma baleia se alimentar, a baleia tem que comer um peixe. Mas esse peixe, para se alimentar, ele tem que ter comido um zooplâncton. E esse zooplâncton, para se alimentar, tem que ter comido um fitoplâncton. Ou seja, o fitoplâncton está na base da cadeia alimentar. Por isso que é importantíssimo saber. Fitoplâncton, qual a importância? Primeiro, é a base da cadeia alimentar aquática. Professor, mas então por que você está falando que a gente morreria também? Pelo seguinte, os fitoplânctons são responsáveis por 98% do oxigênio da atmosfera. Ou seja, sabe, puxa um ar aí bem gostoso agora. Sabe esse ar que você acabou de puxar, esse oxigênio? Veio de fitoplâncton que está lá no oceano, muito longe da gente. Tá? Então, é isso que antigamente, isso quebrou, esse estudo, quebrou algo que muitos falavam que antes. A Amazônia é o pulmão do mundo, porque a Amazônia é uma floresta grande, tropical. Mas a Amazônia não é o pulmão do mundo, tá? Esqueça isso. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Quem é o pulmão do mundo? Os oceanos. Por que os oceanos são o pulmão do mundo? Porque neles contém os fitoplânctons. E esse fitoplâncton tem uma taxa de fotossíntese muito alta. Eles estão realizando, se multiplicando, realizando fotossíntese. E na fotossíntese, vocês lembram lá que eu pego a luz solar mais CO2, mais gás carbônico, né? E eu produzo o quê? Glicose, açúcar e libero oxigênio, tá? Então, esse oxigênio liberado pelos fitoplânctons é o que leva a gente a respirar. Então, professor, se eu desmatar minha cidade inteira, se vamos desmatar Campo Grande inteira, a gente vai morrer sem oxigênio? Não. Vamos desmatar São Paulo inteiro e Campo Grande, Mato Grosso do Sul inteiro. A gente vai morrer sem oxigênio? Não. Ah, professor, então a gente pode desmatar? Não também. Por quê? O desmatamento, as plantas em si, o reino vegetal aqui, eles não servem necessariamente para nos proporcionar oxigênio, e sim para regulação térmica. As plantas, elas conseguem absorver uma grande quantidade de água e elas fazem a evapotranspiração, elas transpiram. Elas liberam vapor de água que elas puxam pela raiz e depois libera pelas folhas, pelos estômatos que tem lá nas folhas. E isso permite uma menor temperatura do ambiente. Se você for para lugares que são muito povoados, muito prédio, tipo São Paulo, você percebe que é muito quente, é muito abafado. Agora, se você for para uma região, vai para uma chácara onde tem muita árvore, à noite fica bem fresquinho. Às vezes tem, tipo, eu vou lá para a chácara, tem que ficar, gosto de usar meio que um casaco lá, porque fica muito frio, dependendo. Mas tem gente que acostuma. Então, assim, só para vocês terem uma noção, esses ambientes ficam muito frio, mais fresquinho, por causa justamente das águas, das plantas, tá? Ô, Que professor, a transpiração. Oi? eu não sei, eu acho que é o senhor que chegou a falar no passado pra gente lá na turma, que eu acho que algumas árvores na Amazônia chegam a evaporar 3.000 litros de água. E isso, sim, cara, a Amazônia, por isso que ela forma lá até os rios voadores. O lençol freático da Amazônia é muito rico em água. Então, são toneladas de metros cúbicos de água que as raízes ali estão puxando, sugando. E na Amazônia, pela característica de ser um ambiente com muita água, as folhas são maiores. Porque se é muita água, eu tenho que transpirar mais para liberar tanta água que sim que eu estou sugando.
Então, é de tanta evapotranspiração que na Amazônia todo dia chove. Professor, todo dia chove na Amazônia? Sim, todo dia chove. Porque é tanta transpiração que condensa ali as nuvens e cai de novo. Então fica um ciclo. Evapora, elas sugam, chove. E esses rios voadores, essas nuvens que formam também chamados rios voadores. Nós vamos estudar isso ainda lá em ciclo d'água, que são nuvens que vão sendo arrastadas pelo país inteiro. Então, a chuva que cai aqui no Mato Grosso do Sul tem interferência da Amazônia. Às vezes a água vem a nuvens lá da Amazônia, faz chover aqui no nosso cerrado, tá? No nosso estado. Beleza? Mas viu a importância de estudar o fitoplâncton? E aí, todas essas informações que eu estou trabalhando com vocês podem ser tema de questão, ao falar sobre a questão de pulmão do mundo, se é, ou onde são encontrados os fitoplânctons nos oceanos, tá? Então, é importantíssimo isso, pessoal. Então, tem uma alta capacidade fotossintética, muita fotossíntese. Qualquer dúvida, pode ir perguntando, tá, gente? Agora, que acho lindo esse fenômeno. Tem muita gente que eu já estava na época da faculdade e surgiu esse fenômeno aqui lá em Fortaleza. E o pessoal, gente, é o fim do mundo. Eu falei para vocês, olha, a água do mar se transformou em sangue. Isso, nós vamos morrer. É os sinais do fim dos tempos, tal. Faltaram a aula de biologia. Bastava saber que é um fenômeno chamado de maré vermelha. Esse fenômeno chamado de maré vermelha, observem aqui, ó. Fica bem vermelho. Maré, porque vem de ondas, né? Tá ali no mar. Essa imagem de baixo aqui, parece sangue mesmo, né? Tanto é que as pessoas falavam, olha, a água se transformou em sangue. Mas, esse fenômeno da maré vermelha, pessoal, é provocado por um desequilíbrio ecológico. Tá? O que acontece? As algas vermelhas, elas são aquelas pirrófitas lá, elas, lembra lá que pirrófitas, eu lembrava de pirralho, tá? Pirrófita, lembra que eu falei lá um macetezinho que eu sempre peguei? Pirralho fica impedindo a gente de entrar no mar, sei lá, você tá querendo cuidar da criança e você não pode entrar no mar. Sempre usava isso, pirrófita, pirralho. E aí, quando tem um desequilíbrio ecológico, seja ele por poluição, às vezes, tá? Isso geralmente, eles não sabem determinar ainda, assim, você não sabe determinar o fator exato disso, mas acredita-se que é devido à poluição, tá? Esgoto sendo jogado no mar, lançado ao mar, e às vezes a elevada temperatura também do mar devido ao aquecimento global. Eles ocasionam uma excessiva proliferação. Então essas algas, essas pirrófitas aí, elas começam a se proliferar de uma maneira muito excessiva. E quando elas se proliferam assim, a gente chama de floração. Esse é um termo que estava numa questão, inclusive, nossa, acho que da apostila. Floração, não esqueça desse termo. Então, quando começa a produzir muito, se proliferar muito, chama de floração dos produtos de algas, tá? Floração de algas. Mas não tem flor, professor. Não tem flor. A alga não tem raiz, a alga não tem caule, a alga não tem semente, a alga não tem flor. Mas ela tem floração? Esse é um termo que foi dado para o acúmulo excessivo dela, tá? Chama de floração. Só para deixar bem claro para vocês. Então, essas algas, esse excesso de proliferação, elas acabam liberando algumas toxinas. Então, aqui, ó, quais são as causas que podem estar relacionadas? Alteração na salinidade, ou seja, na questão de sais dissolvidos, na oscilação térmica, ou seja, se a água eleva muito a temperatura, no caso, devido ao aquecimento global, isso a gente tem que tomar cuidado, e o excesso de sais, de matéria orgânica, devido ao esgoto doméstico. Então, algumas capitais acabam jogando esgoto nos oceanos, e isso acaba levando esse acúmulo. Isso acontece geralmente no litoral, tá, pessoal? Lá no meio do mar você não vai ver, dificilmente você vai ver. Então, acelerado processo de aglomeração aqui vai liberar substâncias tóxicas. Professor, para o ser humano é prejudicial? Pode ser prejudicial, sim. Por quê? Se essas toxinas, elas acabam, pessoal, matando micro-organismos ali. Acabam matando caranguejos, crustáceos que estão naquela região, mata poríferos, as esponjas, que são animais filtradores, ou seja, um animal filtrador, pensa.
vai filtrar a água. Quando filtra a água, vai filtrar todas essas toxinas. Então, são os principais prejudicados. Tá? Os corais, os recifes, são prejudicados a causa morte. Então, se um peixe vai se alimentar desses outros organismos, ao ingerir, isso pode, para o ser humano, causar uma intoxicação alimentar. Pode dar diarreia, vômito, tá? Não há caso muito grave, assim, de morte, se a pessoa entrou e tomou um banho, tá? Mas, ela pode acabar matando muito peixe. Peixe, lá, os moluscos, beleza? E isso é uma relação, essa de relação de quando tem um organismo e impede o crescimento de outros, é uma relação que a gente chama de amensalismo ou antibiose. Ó, biose, bio vem de vida, antivida. É o mesmo caso lá daquela que a gente falou da penicilina, lembra do fungo? O cara tinha uma cultura de bactéria, sem querer entrou um fungo e esse fungo produziu uma substância que era a penicilina. O fenômeno de maré vermelha é causado por uma excessiva proliferação de algas, tá? Que são as pirrófitas, beleza? Lembra lá do pirralho. Essa excessiva proliferação pode se dar pelo, primeiro, alteração da salinidade, aumento de sal, a oscilação da temperatura da água, oscilação térmica. Então, a água pode se aquecer mais e isso pode estar relacionado ao aquecimento global, ao aumento da temperatura da água. E também pelo escoamento de esgoto doméstico. No litoral, restaurantes ali, ou próprias cidades que despejam seu esgoto no oceano. Tá? Então, essa é importante saber aí sobre o fenômeno da maré vermelha. Olha aqui uma... Ó, então, vamos fazer aqui... Olha essa questão aí, vai lendo aí, ó, sobre a maré vermelha. Ó, maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo de ostras e moluscos contaminados. Tá? Então, a maré vermelha é causada por... Beleza, então quer saber por que é causada? A. Proliferação de algas proliferação de algas macroscópicas do grupo das rodófitas, tóxicas para o consumo pelo homem ou pela fauna marinha. B. Proliferação de bactérias que apresentam... Opa, já vou até parar aqui. Proliferação de bactérias? Não, é alga, tá? Maré vermelha é unicamente alga. São essas algas, as algas pirrófitas. Lembra lá do pirralho, impedindo você de tomar banho no mar. C. Crescimento de fungos. Opa, crescimento de fungos. De novo, não é fungo, nem bactéria, nem vírus. Maré vermelha é causada por algas pirrófitas. D. Proliferação de líquens. Não, nós devemos que líquen é outra coisa. Líquen é uma associação de alga com fungo. Não é também. E. Explosão populacional de algas unicelulares do grupo das pirrófitas, componentes do fitoplâncton. A liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha. Então, qual que seria aí? A ou a E? As duas estão falando de alga. Letra E. Por que não a A? Porque a fala que é as rodófitas. Isso aí. Então, a A está falando que ó, a proliferação de algas macroscópicas, ou seja, algas que eu posso ver a olho nu, e das rodófitas. E as algas que fazem a maré vermelha, elas são pequenininhas, são microscópicas, e elas se proliferam. Então, são algas, uma explosão de população de algas unicelulares, são únicas, unicelular, uma célula só, do grupo das pirrófitas. Tá? Então, e são componentes também do fitoplâncton, elas realizam fotossíntese para produzir oxigênio. Outra coisa relacionada, pessoal, que vocês verão muito lá em ecologia, mas eu já quero antecipar aqui para vocês porque tem relação, é sobre o conceito de eutrofização. Eutrofização é um processo de poluição de corpos de água, de rios, lagos, oceanos, córregos, que acaba adquirindo uma coloração muito turva. Então, observe que todo mundo está vendo essa imagem aqui, ó, essa aqui do esgoto. Vocês já devem ter visto em alguma região assim que você não consegue nem ver a cor da água. Não consegue ver aquela água cristalina. Você vê essa água turva, uma água gosmenta. E isso aqui, pessoal, pode ser ocasionado por diversos fatores e levar, no caso, a floração de algas, a floração tóxica de algas. Lembra lá que eu falei?
Floração de algas é quando a alga está proliferando muito, está se proliferando além do normal. Isso não é bom. Por quê? Observe essa imagem aqui primeiro, ó. Um lago normal. Olha que lago lindo. É um baixo nível de nutrientes, um nível controlado de nutrientes, tá de boa. Uma boa penetração de luz, ou seja, olha a importância da luz, pessoal, entrando até o fundo lá, ó, do lago. As algas precisam da luz para fazer fotossíntese. Então tá ali, bonitinha. Então tem, por isso, se as plantas estão realizando fotossíntese, elas estão liberando oxigênio. Então tem bastante oxigênio dissolvido na água. Tá maravilhoso. Uma alta diversidade de peixe, pouco crescimento de algas, as algas vão crescendo normalmente. Mas o que acontece se eu tiver um alto nível de nutriente? Professor, o que é alto nível de nutriente? Muito fósforo, muito esgoto, muita matéria orgânica. Isso se deve muito, por exemplo, ao despejamento de esgoto. Quando eu despejo o esgoto, tem muita matéria orgânica ali. E essa matéria orgânica, primeiro, ela vai auxiliar no alto crescimento de algas, porque a alga vai ter mais matéria orgânica para ela absorver, então ela vai crescer muito, proliferar de uma forma muito maior. Se ela proliferar muito mais, concordam comigo que olha essa imagem desse peixe aqui, ó, forma uma pasta, um muco, né? Que vai impedir a luz de penetrar. Se a luz não consegue penetrar, as algas vão morrer. Ao morrer as algas, elas acabam liberando toxinas, que acabam matando o peixe. E além de toxinas que as algas mortas vão liberar, como as algas não estão fazendo fotossíntese e o oxigênio aqui do ar não consegue entrar em contato com a água fica sem oxigênio. Então você vê que os peixes vão acabar morrendo. Por isso que em locais onde tem muito esgoto, você pode ver lá aquelas cenas, aquele monte de peixe boiando, né, flutuando lá morto. Porque aconteceu a eutrofização. Muita poluição impede a luz de entrar, diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água, e aí os animais, os organismos que vivem ali, pode ser peixe, crustáceo, vão acabar morrendo. Então, observe que eu coloquei de novo isso aqui, ó, floração, ó, deixei em vermelho, floração tóxica de algas. Lembrando, porque eu coloquei isso aqui, a eutrofização não é feita só por algas não, tá, pessoal? Bactérias também podem fazer isso. Eu coloquei aqui porque a alga é um dos processos que levam à eutrofização. Eutrofização, de maneira geral, é a poluição de corpos de água, poluição de lagos, tá? Mas um dos processos de eutrofização é de alga também, mas pode ser por bactéria. Olha essa pergunta. A eutrofização é um problema ambiental que gera muitos danos para o ambiente aquático. Um desses danos está relacionado com o aumento da quantidade de algas e cianobactérias no ambiente. Um processo conhecido como... Então, ó, ele está perguntando, um desses danos está relacionado com o aumento da quantidade de algas. Um aumento da quantidade de algas. A, floração. B, erosão. C, aquecimento global. D, multiplicação. E E, poluição. Qual que é? A, floração. Mas concordam comigo aí? Se vocês Eu não acho que era tivessem... E, professor. Sei lá. Eu chutaria esse se eu não soubesse, se eu não tivesse visto a aula do senhor. Entendi. E outra, e muitos chutariam também a D. Porque aqui está falando assim, ó, esse dano está relacionado com o aumento da quantidade de algas. A pessoa vai lá, aumenta a quantidade, então está multiplicando. A questão aqui, Thiago, que a eutrofização, ela é um problema levado pela poluição. Porém, lembra lá que aqui ó, ele está perguntando, ó, um desses danos, então um dos casos de eutrofização está relacionado ao aumento da quantidade de algas. Tá? Então, olha, é importante, está relacionando as algas. Lembra que eu falei que a eutrofização não é só de alga, é de poluição de água. A água está poluída, é eutrofização. Agora, ela está falando relacionado ao aumento de quantidade de algas. Então, isso aqui seria a floração. Com certeza, nenhum de vocês marcaria floração, porque e nenhum que não assistiu a aula, não estudou sobre isso, vai marcar floração, porque floração tem a ver com flor. E a pessoa fala, o que tem a ver floração? Floração é planta.
Então, uma pessoa vai errar. Às vezes, a resposta alternativa mais bizarra é a resposta correta. Né? Mas está entendido, então, o que é floração, né? Floração é o excesso de proliferação de algas. Olha aqui já outra, para deixar bem claro. A eutrofização, caracterizada pelo aumento de nutrientes na água, é um problema ambiental ocasionado por vários fatores. Então, tem vários fatores, não só a alga. Analise as afirmativas abaixo e marque aquela que indica um processo que não está relacionado à eutrofização. Então, não está. A eutrofização pode ser causada naturalmente em razão do transporte de matéria orgânica para o ambiente aquático? Sim ou não? Então, a eutrofização está afirmando, a eutrofização pode ser causada naturalmente em razão do transporte de matéria orgânica para o ambiente aquático. Sim, porque se tem matéria orgânica indo, vamos supor que houve uma enxurrada lá, uma chuva muito forte, e saiu arrastando folha, galho para dentro do rio. Isso vai acumular matéria orgânica e pode levar à eutrofização. O lançamento de esgoto do ambiente aquático. Lembra da imagem aqui que eu mostrei para vocês lá do esgoto indo? Sim, tá? Muito esgoto, muita matéria orgânica, a alga, a bactéria vai se proliferar. C. A eutrofização pode ser desencadeada pelo lançamento de produtos derivados de atividades industriais em ambientes aquáticos? Sim, porque se tem uma indústria lá que vai estar produzindo uma substância, sei lá, uma indústria lá de gado de corte, joga, despeja lá os restos das fezes lá da vaca num córrego, vai causar problema. D. A eutrofização pode ocorrer como resultado do lançamento de esgoto tratado nas águas. Não. Se o esgoto for tratado, toda aquela matéria orgânica vai ser retirada. Então, é o que nós fazemos aqui na nossa cidade. O esgoto é tratado para voltar lá para o rio, a gente passa ali na frente do Shopping Norte-Sul, né? Aquele córrego ali. O esgoto cai nele, mas é o esgoto já tratado. Tá? Tira todo aquele excesso de matéria orgânica, fica mais a parte líquida. Então, está perguntando o que não está relacionado. Se o esgoto não fosse tratado, aí poderia causar eutrofização, entende? Mas como aqui está falando que o esgoto foi tratado antes, não causa. E aí, a eutrofização pode ser causada pelo lançamento de resíduos provenientes de atividades agropecuárias em ambientes aquáticos? Sim, como eu falei, atividades agropecuárias, as vacas lá estão deixando um monte de fezes lá. Se essas fezes caírem todas aí, forem despejadas em ambiente aquático, vai causar uma eutrofização. Outra coisa importantíssima, então, olha, eu estou falando aqui das algas, pessoal. Todos os macetinhos que vocês precisam saber para conseguir responder as questões contextualizadas, tá? O Enem não vai cobrar sobre rodófita, birrófita. O Enem vai cobrar sobre isso, branqueamento de corais, sobre poluição, vai cobrar sobre o fenômeno da maré vermelha, é isso que contextualizar. Por isso que eu estou trabalhando isso com vocês. Branqueamento dos corais. Gente, olha que bonito, que lindo esse coral aqui. Ó. Coral são os quinidários, não vamos estudar ainda. Eles são estruturas com esqueleto calcário, eles são brancos. Porém, como eles vivem em mutualismo, ou seja, eles vivem junto com algas. As algas, chamadas de zooxantelas, lembra desse nome? Zooxantelas. Professor, nome para eu dar para o meu filho. E se for menina, zooxantela. Essas algas, elas vivem dentro desses corais. Por isso que ela está vendo aqui, ó, amarelo, roxo. Elas ficam bem bonitas. Então, isso aqui não é só o coral. O coral, o que está essa cor aqui são essas algas, as zooxantelas. Então, essas algas vão fazer o quê? Elas realizam fotossíntese. Então, elas vão fornecer aqui gás carbônico, nutrientes para o coral. Mas, gente, o que acontece? E isso é o que os exercícios contextualizam. Devido ao aquecimento global, a temperatura e o nível dos oceanos está se elevando. Então, a temperatura da água está aumentando. Quando a temperatura da água aumenta muito, se eleva muito, outro fator, como a salinidade, ou outro fator, como a poluição na água, ou uma baixa quantidade de luz,
ou uma sedimentação excessiva, muita poluição sedimentando, caindo lá no fundo do mar, ela vai causar, isso leva à expulsão dessas algas. Lembra lá, então, ó, zooxantelas são algas que estão dentro desses aqui, ó, dos tecidos dos corais. E aí, quando acontece alguma desses fatores, aumenta a temperatura, poluição, ou qualquer outro fator que altere aqui, essas algas vão ser, essas zooxantelas, elas são expulsas, elas acabam saindo. E aí, ou vai acontecer também, ou pode acontecer a expulsão ou a destruição dos pigmentos dela. E por isso que a gente fala de branqueamento dos corais. Olha aqui a imagem do lado, eles ficam tudo brancos. Essa segunda imagem era igual à primeira, cheia de cor, mas devido à elevação da temperatura dos oceanos, ou poluição, ou outros fatores, eles acabam expulsando essas algas e acaba levando ao branqueamento dos corais. Importantíssimo saber isso, tá, gente? Então, o fator mais predominante, o que sempre é mais cobrado, é a relação do branqueamento dos corais e o aquecimento global, tá? Que com o aquecimento global, a temperatura da água aumenta e acaba expulsando essas zooxantelas. Olha uma questão aqui, ó, bonitinha. Sendo um dos mais importantes ecossistemas, por abrigar uma grande variedade de plantas e animais, os recifes de corais são considerados como o mais diverso habitat do mundo. Uma em cada 4 espécies marinhas vive nos recifes. Mesmo com toda a sua importância e biodiversidade, os recifes vêm sofrendo um grande processo de degradação ambiental, ocasionado pelas atividades humanas. Existe uma espécie de microalga que vive em simbiose com os corais. Com o advento do aquecimento global, estão sendo repelidas dos recifes, ocasionando o branqueamento dos mesmos, resultando na morte dos corais, uma vez que essas algas suprem a maior parte da necessidade nutricional do hospedeiro. Assinar a alternativa correta, que corresponde à espécie da alga em questão. Então, qual que é a espécie que está em conjunto com com os quinidários, com os recifes? Algas verdes, pirrófitas, algas pardas ou as zooxantelas. Aí são as zooxantelas. Olha, voltando aqui, ó. Olha lá. As zooxantelas vivem dentro dos corais e que vão permitir dar essa cor, tá? Essa coloração aí desses micro-organismos, tá? Esses protozoários aí. Agora, os líquens, pessoal. Os líquens, todo mundo já deve ter visto essa imagem aqui, ó. Estão vendo aqui nas cascas de árvore, nos troncos de árvore? A maioria, eu duvido que aposto que não sabia o que era, né? Nossa, a árvore está com doença, né? O que é isso no tronco da árvore? Então, esses líquens aqui, eles são associações simbióticas, ou seja, vivem em simbiose, vivem unidos, mutualismo. Um beneficia o outro. É uma associação de fungos e algas. Os fungos aqui, olha aqui essa imagem de cima. As hifas dos fungos, nós veremos que os fungos possuem hifas, são células, filamentos. E aqui, ó, em verdinho, a alga. Tá? Essa associação, então, o que o fungo faz? O fungo aqui, ó, a alga, no caso, faz a fotossíntese, então dá os nutrientes para o fungo. E o fungo, ele acaba guardando aqui, armazenando água, tá retendo água do ambiente. Qual que é a importância dos líquens? Primeiro, nós veremos lá em sucessão ecológica que quando eu tenho um lugar que não tem nada, tipo praia ou um deserto, tem só uma pedra lá. Para surgir as primeiras plantas, eu preciso de alguma coisa, tipo uma região onde só tem muita rocha. Preciso de alguma coisa que vá degradar essa rocha, formando um pouquinho de solo ali para a pequena plantinha entrar. Então, geralmente, os líquens são os primeiros a colonizar essas regiões, porque eles produzem ácidos que degradam essa rocha e já proporciona, ao degradar, ele já deixa tipo esfarela, sabe assim, um pouquinho a rocha e acaba
permitindo, deixando um ambiente um pouco mais produtivo para outras espécies de vegetais conseguir colonizar. Então, uma planta não conseguiria colonizar uma pedra, mas se eu tenho lá um líquen que já deu uma esfarelada, deu uma dessedimentada ali, acaba sendo possível já plantas primitivas se chegarem ali. Outra coisa, eles podem ser fixadores de nitrogênio, conseguem fixar nitrogênio. E uma importante coisa, ó, eles são bioindicadores, pessoal. O que é bioindicador? Toda vez que você escutar essa palavra, isso aí é muito usada para várias coisas. Aqui, ó, bio vem de vida. Ele indica a presença de vida. Ou seja, o que é vida? Então, aqui, se você vai numa região, tipo, do centro da cidade, é possível, já vi casos assim, em que a região do tronco, onde estava virado para a rua, onde tinha muita poluição de ônibus tal ali, não tinha líquen. E a região de trás, que não estava virada para essa poluição, tinha líquen. Ou seja, os líquens, eles são bioindicadores, eles indicam a qualidade do ar. Se o ar está bom, se o ar está ruim. Se não tem líquen, significa que a qualidade do ar está ruim. Se tem líquen, significa que a qualidade do ar está boa. Tá? Por isso que é bioindicador. Tudo tem peixes que são bioindicadores. Tal peixe depende muito de oxigênio. Então, ele é um bioindicador que aquela região tem muito oxigênio. Tem outro animal que é um bioindicador. Isso significa que a presença dele ali significa que o ambiente está bom. Se ele não estiver ali, se ele morrer, significa que o ambiente está ruim. Então, isso são bioindicadores. Professor, beleza. Líquen cinza também, né? Ou não? Os líquens, assim, eles têm uma quantidade muito grande. Eles podem ter uma variedade muito alta, tá? Então, se você vê, tudo que você vê aí no tronco das árvores, essas estruturas aqui, são os líquens, tá? Desafio de hoje. Amanhã, tirar uma foto de uma árvore que tem um líquen e mandar lá no grupo, tá? Professor, encontrei um líquen. Daí hoje vai saber. Você fala assim, líquen é uma associação de alga com fungo, beleza? Fechou. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque aqui nós encerramos algas. Daí lembra lá que o reino protoctista é formado por algas e protozoários. Daí a partir de agora nós entraremos em protozoários. E aí, o que vocês acham? Bora? Tudo tranquilo. Professor, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se é muito certo perguntar. Que o senhor falou que no caso os bioindicadores são a presença de vida, né? Então as pirrófias também são bioindicadores, só que no caso de que não tem vida ali? As pirrófias, no caso ali, no caso da maré vermelha. Deixa eu ver se eu entendi. Entendi. Eu acho que eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, As pirrófitas, elas podem, nesse caso, servir como bioindicadores, mostrando que para elas ter floração, ou seja, para elas se multiplicarem muito, significa que tem uma quantidade excessiva de poluente, certo? Logo, ela está indicando, é um indicador. Se tem maré vermelha, está indicando que tem algo ruim ali no oceano, tem um excesso de matéria orgânica. Então, isso pode ser considerado como um bioindicador. Era essa a sua pergunta? Sim. Então legal. É um belo exemplo. Então, a maré vermelha é um fenômeno que acontece com excesso de proliferação de algas, as pirrófitas. Então, é um bioindicador que ali não tem, quando a gente fala bioindicador, que não tem uma qualidade ideal que está ocasionando um problema, né? Que no caso ali da poluição. Então, fechou. Mais alguma dúvida sobre isso? Não. Senão a gente já parte aqui para as pirrófitas, os protozoários. Então, vamos lá, pessoal. Então, protozoários. Até então, nós vimos as algas. Algas podem ser unicelulares, no caso das pirrófitas, aí, que são os fitoplânctons e tal, ou podem ser multicelulares. É o caso que nós vemos lá na rodófita, que é a alga vermelha,
que faz até a alga que faz o sushi, né? Então elas são multicelulares, porque tem mais de uma célula, né? Elas são macroscópicas, eu consigo ver. Beleza. Agora, os protozoários, pessoal, eles são apenas unicelulares. Repitam comigo, são unicelulares. Unicelulares. Você não vai encontrar protozoário multicelular, tá? O protozoário é um só. Mas um detalhe que cobram muito no vestibular, que confunde muito, é que fala assim, os protozoários são organismos unicelulares procariontes. Opa, procarionte não. Lembra lá, procarionte só as bactérias. Os protozoários são organismos eucariontes. Okay? Então, os protozoários, só as características dos protozoários, primeiro, são organismos unicelulares, tem uma célula, são eucariontes, significa que eles apresentam o núcleo, tá? Heterótrofo, tá? Heterotrófico ou heterótrofo, tá? Na mesma, significa que eles não conseguem produzir o próprio alimento. Então, eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser heterótrofos aqui, comensais, comensal. Isso nós estudaremos lá na época que vai estudar ecologia, relações ecológicas, que podem ser comensais. O que significa isso? Comensalismo é quando um é beneficiado sem prejuízo para o outro. É o caso da Entamoeba coli. É um protozoário que fica no nosso intestino, ele se beneficia e não causa nenhum dano para a gente. Para a gente é, tipo, indiferente, tanto faz, é neutro, tá? Então, esse é um. Também tem outro caso, que no caso aqui é mutualístico. No mutualismo, os dois se beneficiam. É o caso dessa tricominfa aqui. Essa tricominfa são protozoários que podem estar associados ao trato digestório de cupins, tá dentro do estômago do cupim, dentro do estômago dos ruminantes, né? Dos animais que se alimentam de mato, da vaca, do boi, do cavalo. E eles conseguem degradar. Ele tem uma enzima chamada de celulase. Lembra lá, tudo que termina com ase significa quebra. É uma enzima que quebra. Então, a celulose é quebrada pela celulase. O amido é quebrado pela amilase. A proteína, pela peptidase. Tudo que termina com ase é quebra. Então, podem ser então comensal, no caso da entamoeba, mutualismo, onde os dois se beneficiam, no caso da digestão da celulose, e podem ser também parasitas, no caso dos causadores de doenças, que o parasita um é beneficiado e o outro é prejudicado. Que é o caso aqui, dando exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário causador da doença de Chagas. Ou poderia aqui falar também da leishmaniose Chagas, que é o que causa a leishmaniose. Então, são protozoários que eles vão ser parasitas, eles vão parasitar o corpo. Algo interessante aqui sobre as características dos protozoários, vamos dar uma olhada aqui nas estruturas dele. Pessoal, a primeira coisa que chama muita atenção nos protozoários é que eles têm 2 tipos de núcleo. Eles têm um núcleo pequeno, que é chamado aqui de micronúcleo, aqui pequenininho, e tem um núcleo maior, chamado de macronúcleo. São 2 tipos de núcleo que vão ser utilizados depois lá principalmente os micronúcleos, utilizados na reprodução deles. Eles também têm uma coisa muito interessante aqui, que é o vacúolo contrátil, tá? Ou chamado também de vacúolo pulsátil, que pulsa, tá? Ou contrátil, que contrai. Esse vacúolo ele só está presente nos protozoários de água doce. Não está presente nos protozoários de água salgada. Por que nos de água doce? Porque no de água doce, vamos lembrar lá de osmose. Osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, se dentro do protozoário, se eu estou numa ambiente no rio, água doce, a maior quantidade de sais vai estar dentro do protozoário do que fora. Isso significa que a tendência da água é entrar no protozoário. E se eu não tenho esse vacúolo contrátil, entrar a água até ele explodir. Então, esse vacúolo contrátil, ele vai expulsando, ele vai contraindo, vai
jogando água para fora. Então é até interessante, vou até pegar a canetinha aqui, ó, presta atenção nisso aqui. Esse dia eu vi um gráfico, o gráfico mostrava assim, ó, falando sobre o vacúolo contrátil. O gráfico era bem assim, e mostrava, estava relacionando sobre a organela o vacúolo contrátil. O que significa isso? Que no vacúolo contrátil é aqui, ó, tem uma parte que ó, entra muita água, o vacúolo contrátil se contrai, diminui a água. Depois enche de água novamente, depois o vacúolo contrátil entra em ação e diminui. Ele fica assim, o vacúolo contrátil ou pulsátil fica jogando água para fora. A água vai entrando, vai subindo, enchendo. Depois o vacúolo contrátil joga para fora, tá? Então, por que só tem nos protozoários de água doce? Porque eles estão no ambiente hipotônico. Agora, vamos supor que se eu coloco esse protozoário de água doce no mar. No mar, onde tem mais sal? O mar, a água salgada, é um ambiente hipertônico, né? Água com muito sal. Então, vai ter mais sal fora. Então, a tendência era ele perder água. Mas como ele tem muito sal também dentro dele, acaba ficando isotônico, fica em equilíbrio, então ele não perde. Tá? Por isso que os protozoários de água salgada não têm vacúolo pulsátil, porque o sal que está lá fora é a mesma quantidade de sal que está dentro deles. Então fica isotônico. Beleza? Passa lá. Continuando. Outra coisa. Olha esse nome aqui, ó. Citóstoma e citopígio. Olha os nomes, que bizarro, né, gente? É muito nome. Então, mas esse citoma aqui, ó, citóstoma aqui, é como, ó, sulco oral. É uma cavidade, como ele simboliza aqui, representa, no caso, a boca. É por onde vai entrar os nutrientes aqui, ó, nesse citóstoma, então, representa a boca. E ele tem também esse citopígio. Citopígio é onde, ó, os resíduos vão ser eliminados. Então, simbolizam um ânus, representa aqui um ânus dele. Então, citóstoma, a boca, e o citopígio, o ânus. O vacúolo digestório é a região onde está ali, dos lisossomos, né? Onde vai formar as bolsas cheias de líquidos com enzimas, que vai acontecer a digestão desse micro-organismo, onde vai fazer a digestão. Beleza? Outras características, pessoal. Os protozoários, eles podem ficar na forma de cisto. Nós veremos, quando uma pessoa, por exemplo, pega amebíase ou giardíase, que é uma doença protozoário, por alimentos contaminados com protozoários, às vezes é com ovo de protozoário. Tá? Nas fezes lá, a pessoa não lavou mão e pegou lá no alimento contaminado com fezes de outra pessoa que estava contaminada. E aí, formam-se cistos. Esses cistos que saem nas fezes e ficam ali no solo. Então, cisto é uma forma de resistência dos protozoários. Os protozoários é como se fosse uma carapaça que os protozoários lá dentro podem ficar se reproduzindo. Então, quando ouvir essa palavra cisto, lembra aí, uma cápsula de resistência. Então, como falei, os de água doce apresentam vacúolo pulsátil. Eles vão ganhando a água por osmose, né? Por isso que eles têm que expulsar. E a fisiologia unicelular, que eu comentei lá, ó, a citóstoma lá seria a boca deles, a abertura, né? E o citopígio ou citoprócto seria esse ânus, vai sair. Olha essa questão aqui, achei interessante. Ó, os arranjos desenvolvidos pela natureza, guardadas as devidas proporções, particularidades, repetem-se frequentemente. Comparando um ser pluricelular, como o homem, com um ser unicelular, como o paramécio, correlacione os órgãos dos indivíduos pluricelular com os dos unicelular, que exerçam funções semelhantes. Ou seja, que compara o ser humano com nossos órgãos, os órgãos da gente, com os órgãos de um protozoário. Então aqui está mostrando o aparelho locomotor, boca, cérebro, ânus, estômago, coração. Isso, órgãos do ser humano, multicelular, com os de um protozoário. Poro excretor, vacúolo digestivo, cílios, vacúolos contráteis, citóstoma e núcleo. Era só basicamente eu pegar, tá? Vamos pensar aqui. Um que seria o mais fácil, ó. Vacúolo digestivo. Vamos pegar aqui, olha que moleza. Vacúolo digestivo seria o que no ser humano? Boca. Opa. Certeza? Estômago?
Estômago. Isso, o vacúolo digestivo seria o estômago. Ó, vacúolo digestivo, que vai fazer a digestão. Lembra lá, ó, que a boca vai ser aquela que eu falei aqui, ó, voltando aqui, ó, citóstoma, aqui, ó, que a entrada seria uma boca. Esse citopígio seria o ânus. Então, se vamos supor que a gente não soubesse que era citopígio, citóstoma, nada disso. Vamos lá pegar só pelo aqui, do estômago. Eu sei então que o vacúolo digestivo é o estômago. Então, seria o 5B, né? 5B. Então, a gente já ficaria entre a alternativa B e E, certo? B e E. Agora vamos para outra. Vamos ver aqui um bem... Poro excretor. O que excreta? O que excreta? O aparelho locomotor vai excretar? A boca vai excretar? Cérebro vai excretar? Estômago? Coração? Não, ânus. Então, aqui eu já saberia que o 4 está referindo esse aqui, ó, ao A, ao poro excretor. Então, 4A. Então, seria qual aqui? Então, a gente já vai para a letra B. Então, a letra B, ó, que é o aparelho locomotor representa C, que são os cílios que vão fazer a locomoção deles, lembra lá? 2, a boca é o citóstoma. 3, o cérebro seria representado pelos núcleos, onde acontece tudo ali. O 4 é o que seria o ânus, representado até o A, pelo poro excretor. O 5, que é o estômago, pelo B, que é o vacúolo digestivo. E o 6, que é o coração, pelo vacúolo contrátil. Olha que legal isso, vacúolo contrátil ou pulsátil, ou seja, o coração tá bombeando, contraindo. Então, achei essa questão muito interessante de como eles podem abordar sobre as estruturas do protozoário, né, para vocês aí saberem. Fechou? Agora, os protozoários, como forma a reprodução? Como se dá a reprodução dos protozoários? Pode ser reprodução assexuada, ou seja, não envolve sexo, por brotamento. O brotamento é simples, gente. Ó, tem uma célula-mãe, forma um brotinho aqui, ó, e esse brotinho depois se desprende da mãe. Tá? Simples, forma um broto. Bipartição, ó, bi vem de 2, partição. Se parte é o meio, então parte em 2. Tem uma célula-mãe, se partiu em 2, gera 2 células filhas. Simples assim. Lembrando que na reprodução assexuada não há variabilidade genética. É clone, é igual. A célula-mãe, célula-filha vai ser idêntica à célula-mãe, tá? E tem também a esquizogamia. Nossa, professor, que nome louco. Esquizogamia é quando, ó, a célula-mãe, o núcleo aqui começa a se dividir, ó, se divide em um monte de núcleo, primeiro, os núcleos começam a se dividir, chamado de cariocinese, e depois, esses núcleos aqui acontece a citocinese, que é a separação do citoplasma, e formam várias células filhas. Então, esquizogamia. Uma célula-mãe primeiro começa a dividir os núcleos primeiro, forma um monte de núcleo, e depois só que começa a dividir o citoplasma, com cada núcleo bonitinho, separadinho. E daí forma várias células. Esses são os modos de reprodução dos protozoários, no caso da reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, pode haver a conjugação, igual da bactéria, lembra da bactéria? Na conjugação, elas se unem. E lembra que na bactéria tinha uma estrutura chamada de pile sexual, como se fosse um cano que unia uma a outra, que passava lá o material genético de uma para outra, que era o pile. Aqui nos protozoários também tem esse pile. Então eles vão se juntar, ó, primeiro aqui, ó, união de 2 paramécios, que é um representado pelo azulzinho e o vermelho. Então a meiose dos micronúcleos, lembra lá, micronúcleos são núcleos menores que se multiplicam. Depois, 3 desses micronúcleos eles se degradam, porque os 3 se degradaram aqui. Ficou só 2. E aí, vai acontecer o quê? Esses micronúcleos daqui, do um, vai fundir com o do outro. Ao se fundir, vai gerar outros micronúcleos aqui. Ó. Já o azul com o vermelho deu aqui um verde. E aí eles vão continuar se multiplicando. Então, conjugação é a mistura, ó, a reprodução sexuada. Basicamente, é a junção de um núcleo de um com o núcleo do outro.
com junção dos micronúcleos deles aqui. E vai gerar outro indivíduo. Lembrando que na reprodução sexuada existe a variabilidade genética. É uma mistura. Sempre que mistura, tem variabilidade. Agora, a classificação dos protozoários. Os protozoários são classificados em 4 grupos no ensino médio, tá? Para nível ensino médio, classificado nesses 4 grupos principais, que são dos ciliados, dos risópodos ou sarcodíneos, dos flagelados e do apicomplexo, ou esporozoários. Com o que se baseia essa classificação? Essa classificação, pessoal, está relacionada ao modo de locomoção. Primeiro, ó, ciliados. Os ciliados são protozoários que se locomovem por cílios. Segundo, os risópodos aqui. Risópodos, ó, riso, esse pods aqui vem de pés. Eles se locomovem por pseudópodes. Como, lembra das amebas? A ameba não vai fazendo aquelas estruturas molengonas assim, né? Aquelas invaginações que a gente chama de pseudópodes, falsos pés. É esse movimento, por isso é chamado de risópode. Flagelados é do grupo dos protozoários que tem flagelo. E do apicomplexa, eles não têm locomoção. Esse apicomplexa aqui, como eles não têm locomoção, eles obrigatoriamente têm que ficar dentro da célula. E isso é um caso do lado, ele é muito parecido com igual os vírus, que são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? Eles têm que estar dentro de uma célula. Não que ele vai precisar do metabolismo da célula, mas é que ele não consegue ser carregado. Ele não consegue se locomover. Então, ele tem que ficar dentro da célula para a célula, para onde a célula for, ele ir junto. Beleza. Então, aqui nos ciliados, nós temos aqui, ó, são de vida livre, pode estar em qualquer lugar, no solo úmido. Protozoários, pessoal, pode estar na água salgada, nos rios, no solo úmido, ambiente úmido, tá? Possuem aqui, ó, os ciliados, vacúolo pulsátil, lembra lá o vacúolo pulsátil para expulsar água. Pessoal, essa questão de vacúolo pulsátil cobra muito, tá? É uma das organelas que mais cobram quando relaciona a protozoário. Não esqueça disso. Protozoário, vacúolo pulsátil, ele vai expulsar o excesso de água dentro do protozoário, tá? Não esqueça. Risópodos aqui. Tem pseudópodes, ou seja, falsos pés, vida livre, ou pode viver também. Quando eu falo vida livre, significa que ele pode viver fora do corpo de uma pessoa, fora de um hospedeiro. Ele não precisa estar dentro do hospedeiro, não precisa estar parasitando. Ele pode ficar no solo lá de boa. Isso é chamado de vida livre. Ou pode estar lá no mar, na água, de boa lá, sem estar dentro de outro organismo. Os risópodes podem ser de vida livre ou parasitas lá no intestino. Então, tem a forma de ameboides, né, de amebas, e o causador da amebíase. Os flagelados aqui são parasitas, ou seja, então eles não são encontrados fora de hospedeiros. O órgão locomotor deles são flagelo. E dentro desse grupo, nós vamos estudar todas essas doenças aqui. Dentro desse grupo, eles são os mais preciosos, pessoal, mais importantes vocês saberem aí dos flagelados. Porque, ó, olha o tanto de doença conhecida que eles causam. Doença de Chagas, que é muito cobrado no vestibular. A leishmaniose, que é muito cobrado no vestibular também. E nós temos muito caso aqui no nosso estado. E a giardíase, também, que é outra doença que é cobrada no vestibular. Então, só que os flagelados já tem 3 doenças que é importantíssimo saber sobre eles. E no grupo do apicomplexa, eles não têm locomoção, então eles são carregados, são parasitas intracelulares obrigatórios, porque não tem esse meio de locomoção. Eles podem causar tanto a malária e também a toxoplasmose, ok? Então tá mostrando aqui, ó, a característica de cada um, a imagem de cada um. Até aí tudo bem? Essa classificação aqui é só para vocês saberem, tá? Professor, o que eu preciso saber disso aqui? Bom, precisa saber que é uma classificação que é baseada no tipo de locomoção, então o exercício pode perguntar, nos ciliados, os organismos, os protozoários do grupo dos ciliados apresentam flagelos. Opa, peraí, ciliados apresentam cílios, flagelos apresentam os flagelados. Ou outra pergunta, a Leishmanias chagas, o protozoário causador da leishmania, ele é um flagelado. Ele possui flagelo. Tá ok? Então tem que saber esses detalhezinhos. Voltando. Agora aqui uns conceitos aqui.
tá dentro da aula, mas serve até para relembrar alguns conceitos de outras aulas, que é importante vocês saberem conceitos básicos de infectologia. Para quando eu falar, vocês já estarem cientes do que é isso. Ó. Primeiro, quando eu falo virose, são doenças causadas por vírus. Quando eu falo bacteriose, são doenças causadas por bactéria. Quando eu falo sobre protozoários, doenças causadas por protozoários, são chamados de protozooses. Quando eu falo de doenças causadas por fungos, eu chamo de micose. Quando eu falo de doenças causadas por animais, eu falo de zoonoses. Ok? Então aqui, protozooses são doenças causadas por organismos unicelulares, pertencentes ao grupo dos protistas, que a gente está trabalhando protozoários. Algo que é muito importante, eu acho que a Adriele esses dias me perguntou, estava com essa dúvida aí, né? E a Adriele, ó, também, todo mundo, é claro, mas ela tinha perguntado sobre isso, acho que uma questão eu tinha visto. A gente tem que entender o seguinte, ó, existe o agente etiológico, o vetor, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O que é isso? Ó? Quando fala agente etiológico, pessoal, está tratando do ser vivo ali, do protozoário que está infectando. Por exemplo, o agente etiológico da doença da leishmaniose, é o Leishmania chagas. Então, o protozoário Leishmania chagas é o agente etiológico, é o protozoário. Se eu falar aqui do coronavírus, qual que é o agente etiológico? Coronavírus é o nome de uma família de vírus. O que é Covid-19? Covid-19 é o nome da doença. Covid-19 é o nome da doença. Coronavírus é o nome da família desse vírus, mas o nome do vírus, ou seja, o agente etiológico, chama SARS-CoV-2. Esse é o agente etiológico, é o nome do vírus. Entendeu? Então, assim, sempre quando a gente falar de agente etiológico, sempre lembra. Não é quem está carregando, não é quem está pegando, é qual é o organismo, o micro-organismo que está infectando a célula. Já o vetor é o que vai transmitir a doença. Então, por exemplo, ó, o mosquito da dengue. O mosquito da dengue é o vetor. Ele está levando, nesse caso lá, o vírus, e ao picar uma pessoa, ele vai contaminar a pessoa. No caso da COVID, do Covid-19, quem que é o vetor da doença? O o vetor somos nós. Eu sou um vetor. Se eu estiver contaminado, eu sou um vetor. Porque se eu estiver próximo a você e aí eu espirrar, tossir, você vai ser contaminado. Então, eu sou o vetor porque eu estou carregando isso. O vetor é quem carrega. Tá? No caso do doença de Chagas, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, o protozoário. Mas quem é o vetor? É o inseto, é um percevejo que vai picar lá o rosto. Então, tem que ficar bem claro, agente etiológico é o que causa. Vetor é o que vai levar, é o que vai transmitir. Tá? Tá claro isso, pessoal? Dá um ok aí. Beleza, mandou um joinha lá. Thiago, tá? Ó. Beleza. Então, voltando. Outra coisa. Agora, o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro definitivo e intermediário não tem relação ao tanto de tempo que ele fica no organismo, tá? O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário tem relação com a reprodução que esse agente etiológico vai fazer. Então, no hospedeiro definitivo, é o local da reprodução sexuada e assexuada, ou seja, é o local que o protozoário, ou o vírus, ou a bactéria consegue fazer o ciclo inteiro dela lá, de boa. Já o hospedeiro intermediário é o hospedeiro que vai ficar só a reprodução assexuada. Só faz a reprodução assexuada ali para sair e ir para o hospedeiro definitivo. Tá? Então, a quantidade de tempo, é claro, pode ser que no hospedeiro definitivo fique mais tempo. Mas não é esse o conceito real. Tá? O hospedeiro definitivo é que faz os dois tipos de reprodução, tanto assexuada quanto assexuada. E no intermediário, só faz a reprodução assexuada. Outra coisa, ó, monoxênico ou monogenético.
Caracas. É o seguinte, é basicamente, ó, monoxênico, mono, vem de um. Significa que quando o organismo só tem um hospedeiro, só o definitivo. É o caso, por exemplo, posso dar aqui um exemplo vamos ver aqui, desse vírus, do Covid-19 aí, do SARS-CoV. Eu sou hospedeiro definitivo. Eu vou transmitir, por exemplo, para a Emily, ela é o hospedeiro definitivo. E depois transmite para outra, hospedeiro definitivo. Tá? Isso pode acontecer. Agora, quando é um caso que tem 2 hospedeiros, ou hospedeiro intermediário também, aí a gente chama de heteroxênico, tá? Que é o caso do mosquito da dengue. Tem uma fase que o vírus vai ficar dentro do mosquito, ou seja, o mosquito é o hospedeiro intermediário, e depois o mosquito vai me picar e eu vou ser o hospedeiro definitivo dele. Entendeu? Então, tem essa diferença. Hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. E profilaxia significa prevenção, como eu vou tratar. Então, nos vestibulares podem cair assim, qual é a profilaxia para eu acabar com a dengue? Então, qual é a maneira de eu prevenir? Eu sei que a profilaxia é não deixar água armazenada, não fechar caixas d'água, não acumular pneus, não virar a garrafa de cabeça para baixo, limpar o quintal. Então, isso é uma profilaxia. O que eu estou fazendo para evitar essas doenças? Então, profilaxia é isso. Então, vamos lá agora para as doenças. As principais, selecionei aqui as principais doenças de protozoários para a gente falar. Então, olha aqui, como eu falei, esses conceitos eu deixei aqui já para vocês. Podem estudar depois, eu vou mandar esses slides para vocês. Ou também na videoaula, que se não assistir depois no YouTube, vai ter o slide. Mas, da amebíase. Agente etiológico. Então, o agente etiológico da amebíase é a entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica, então, é o nome do protozoário que causa. Então, agente etiológico. O hospedeiro. Então, é monoxênico. O que é monoxênico? Só tem um hospedeiro. Então, só tem um homem como hospedeiro definitivo. Não vai para mosquito, não vai para nenhum outro. Não vai para vaca, não vai para cachorro, não vai para pato. Monoxênico, só hospedeiro definitivo. Qual que é o modo de transmissão? A transmissão, pessoal, a gente pode transmitir por diversas formas. Doenças, tá? Voltando só um pouquinho aqui. A doença pode ser transmitida. Oral fecal significa ao ingerir fezes, tá? Professor, quem vai comer fezes? Não, mas às vezes você tem uma horta e o gato lá defecou lá e o gato está com toxoplasmose. E você não lavou bem o alimento, vai estar contaminado. Entendeu? Então, assim, é que você vai comer fezes. Mas a gente fala oral fecal porque pode contaminar. Criança, tá com verme, vai coçar o ânus lá e depois coloca a mão na boca. Tem o verme, tem a contaminação. Então, isso a gente chama de contaminação oral fecal. Contaminação também, transmissão, pode ser por transmissão mecânica, uma agulha, ou pode ser por uma ingestão, pode ser transmissão química, ao ingerir uma água, no caso, contaminada, tá? Então, tem vários tipos de transmissão. Então, na oral fecal, é ingestão de cistos. Olha, lembra lá dos cistos? Cistos são estruturas mais rígidas lá dos protozoários. Eles podem ficar se multiplicando, uma estrutura de defesa, de resistência deles. Então, beleza. Olha, acabou de falar que tem 10 minutos aqui. Então, pode ser por alimentos contaminados, água contaminada com esses cistos, com fezes. Então, a pessoa lá, tomou alimento contaminado, com cistos lá de outro animal que tinha deixado, outra pessoa que estava contaminada. Isso acontecia muito em fazendas, como não tinha saneamento básico, eu digo, banheiros. A pessoa fazia as necessidades no meio do mato, e aí tá lá perto de uma horta, algum rio, e a pessoa vai lá e essa mesma água que está usando para o rio usa para tomar. Então, por isso que é importante ferver a água em ambientes onde você não tem a procedência. Hoje em dia, no nosso saneamento básico, tem a água que tem o cloro. O cloro mata esses micro-organismos, tá? Por que tem que jogar cloro na piscina? Porque o cloro mata bactéria, porque a água, depois, se você joga cloro na piscina, fica aquele cheiro de peixe, cheiro ruim, e aumenta a alga também na piscina. Porque o cloro faz esse efeito de matar micro-organismos. Por isso que a água do Ariroba, no momento de tratamento da água, mede cloro na água, para matar todo micro-organismo que tiver. Então, quando a pessoa ingere um alimento contaminado, esse alimento vai
com esses cistos aqui lá para o intestino da pessoa. Esse cisto se rompe, vai liberar as amebinhas que estavam dentro dele, e aí vai contaminar, contaminar as hemácias, as células sanguíneas, e vai eliminar esses cistos também depois com as fezes. Então a pessoa fica com muita diarreia, dores abdominais, às vezes tem a diarreia sanguinolenta, ou seja, sai sangue também junto com as fezes. Então qual que é a profilaxia? Bom, se a pessoa está alimentando errado, a profilaxia é higiene pessoal. Então, ter uma higiene com água e alimento, tratar o doente, a pessoa contaminada, saneamento básico, tá? Sempre quando a doença estiver relacionada à alimentação, à contaminação por alimento, a maioria das doenças vão estar relacionadas à profilaxia, saneamento básico, ok? Evitar comer alimentos contaminados. Segunda doença de Chagas. A doença de Chagas, o agente etiológico dela é o Trypanosoma cruzi, é um flagelado. Esse Trypanosoma cruzi. O hospedeiro, então, já é heteroxeno, ou seja, tem 2 hospedeiros, tem o intermediário e o definitivo. O definitivo são os vertebrados, então pode ser o tatu, o gambá, o cão, a raposa e até nós, o ser humano. Não é só o ser humano que tem doença de Chagas, pode ser atacado. Já no hospedeiro intermediário, tanto é, pessoal, que isso aqui era uma doença silvestre. A doença de Chagas, as pessoas tiveram Chagas quando começaram a explorar muito a Amazônia. Porque até então, os percevejos se alimentavam lá de quem? De outros animais vertebrados que estavam lá no meio do mato. Daí, quando o pessoal começou a ir para o meio das florestas, construir casas de material lá, de sapê, de palha lá, eles acabaram sendo um hospedeiro também, ok? Então, o homem como hospedeiro é um dos hospedeiros aqui definitivos. Mas quais são os hospedeiros intermediários? É um artrópode, é um percevejo, tá? Ele é um percevejo da ordem Hemiptera, que tem duas asas, tá? São os hemípteros. Então, isso às vezes pode ser cobrado. Hemíptero. É um percevejo, é o barbeiro lá, tá? É chamado de barbeiro, chupança também. Por que chupança? Chupança porque ele é hematófago, ele vai chupar o sangue da pessoa, tá? Hematófago, ó, fago é comida, hema vem de sangue. Hematófagos são animais que se alimentam de sangue. Então, observação. Então, o homem desmata e ele acaba entrando como hospedeiro definitivo. Principalmente em casas sem alvenaria, tá? Porque esses percevejos, eles gostam de se esconder, eles têm hábito noturno, então eles gostam de se esconder nas frechas, assim, de casas de madeira, de casas de barro, tá? No meio das palhas. Então, a transmissão é feita pelo barbeiro. Então, barbeiro, porque ele é chamado assim, porque geralmente ele infecta a região da face, da barba. Ele, ao sugar o sangue da pessoa, ele defeca. E nas fezes dele, como ele vai estar contaminado, ele libera também, junto com as fezes, os protozoários. E a pessoa, ao coçar, leva esses protozoários para a corrente sanguínea. Tá? Porque na feridinha lá, os protozoários acabam entrando. Ou a pessoa coça e cai no olho também. Então, essas são as formas de transmissão desse barbeiro aí. Teve um caso até ano passado sobre a questão de a pessoa se contaminar através do açaí também. Do açaí, do caldo de cana. Por que isso? O açaí que nós comemos aqui é pasteurizado, pessoal. Não acontece problema, porque pasteurização é levada a uma temperatura muito alta, depois temperatura muito baixa. Então não acontece nada. Mas lá, na região norte, principalmente, eles comem açaí in natura. Tira do pé e já coloca para moer lá e já fica algo quase mais pastoso, que come com peixe e tal. E o que acontecia? Ou no caldo de cana também, o que acontecia? Às vezes, o percevejo contaminado estava no meio dessas frutas, ou no meio lá da cana. E aí eles moíam, trituravam junto. Ao triturar junto e tomar, o protozoário acaba entrando na corrente sanguínea. Professor, então isso não acontece com a gente aqui, nesses pasteurizados, porque mesmo que tivesse protozoário ali dentro, no processo de pasteurização, ele acabaria morrendo. Tá? Então, qual que é a forma de prevenir isso, a profilaxia? É o controle biológico, é evitar primeiro o desmatamento para morar nesses locais. Segundo, o que é muito importante, construções de alvenaria, isso que é muito cobrado no vestibular. Construção de tijolo, alvenaria é tijolo, cimento, tá? Porque, como eu falei, eles gostam muito de casas de palha, fica entrelaçado lá, escondido no meio da palha, no meio do barro. Inspeção sanitária alimentar, né? Controlar
os alimentos, então controlar se teve percevejos ali ou não, vigilância sanitária. E o controle biológico ali do percevejo, beleza? Eu não vou fazer essa questão, depois vocês vão fazer. Leishmaniose. A leishmaniose todo mundo já conhece. O agente etiológico é a Leishmania chagas. O hospedeiro também é heteroxênico, tá? Então, o hospedeiro definitivo é o ser humano, o cão, a galinha, porco. Galinha tem leishmaniose? Tem. O porco também. E o hospedeiro intermediário são os artrópodes, o mosquito, chamado de mosquito palha, tá? Ou birigui. Eles são considerados assim. A leishmaniose também, pessoal, ela é chamada, também conhecida, como ferida brava ou úlcera de Bauru. Eu vi uma questão que falava sobre isso. Não falava de leishmaniose, falava úlcera de Bauru. Tá? Então, só para vocês saberem. Qual que é a transmissão? O mosquito palha aqui, ele acaba sendo contaminado, pode ser, por exemplo, por um cachorro, ou vamos supor que ele está contaminado, ele contaminou, picou o cachorro. Esse cachorro vai ser contaminado. Importante salientar o seguinte, as pessoas acabam jogando fora os cachorros, porque o cachorro está com leishmaniose. O cachorro, por si só, ele não transmite para a pessoa. O contato com o cachorro não vai transmitir, mas o cachorro acaba sendo um reservatório. Porque se você está morando com um cachorro e o mosquito picou o cachorro e depois picou você, você vai ser contaminado também. Entendeu isso? Então, o mosquito é o hospedeiro intermediário, depois passa para o cachorro, ou pode ser passado também direto para o ser humano, não precisa necessariamente passar para o cachorro. E ao contrário também pode acontecer. Se uma pessoa tem leishmaniose, se eu tenho leishmaniose, o mosquito me picou, e depois esse mosquito picou meu cachorro, o meu cachorro vai pegar leishmaniose de mim. Entendeu? Então, a profilaxia é o controle do mosquito. Da mesma forma que lá na dengue, eu tenho que controlar o mosquito. Evitar o acúmulo de matéria orgânica, geralmente aqui em Mato Grosso do Sul, muitos quintais com pé de manga, então aquelas mangas caem no solo, fica apodrecendo, por isso que tem que limpar muito o quintal, porque esse mosquito palha, o flebotomínio, né, flebótomo, ele gosta de matéria orgânica, ele se reproduz ali, então é por isso que é importante deixar os quintais muito limpos, e aí causa essas doenças aqui, no caso aqui, essas ulcerações aqui, essas feridas na pele aqui, né, ó. Tanto é a leishmaniose tegumentar, que é do tegumento, da pele. A malária tem como agente etiológico o Plasmodium vivax. Tá? Esse Plasmodium vivax aqui, e também tem o Plasmodium malarium. Os dois, eles causam a malária. Mas dependendo de qual é o causador, alguns sintomas vão ser diferentes. Aqui, ó, no primeiro sintoma aqui, só antecipando um pouquinho, sintomas, febre, que pode surgir e desaparecer em ciclos. Esses ciclos de febre aqui podem variar de acordo com o protozoário. Se for o Plasmodium vivax, é um intervalo de 48 horas. Se for um Plasmodium aqui malariae, ele já é um intervalo maior, de 72 horas de picos de febre, muito alto. Uma das características, assim, bem peculiares da malária, essa febre, tá? Esses ciclos de febre. Também são hospedeiros heteroxênicos, ou seja, tem um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo, sendo o hospedeiro definitivo o Anopheles. Olha que loucura! O hospedeiro definitivo é o mosquito. E o hospedeiro intermediário é o ser humano. Então, olha aqui, ó, olha na imagem. O parasita da malária. O mosquito, fêmea. Lembra, pessoal? Importantíssimo, ó. Sempre é o mosquito fêmea que transmite, tá? Porque o mosquito macho não. Até o pernilongo, gente. Quem vai picar você, quem vai incomodar você é a fêmea. Porque o macho não. O macho se alimenta de néctar. A fêmea, ela quer usar o sangue, sugar, eles tem o hábito de ser hematófago. Por quê? Porque o sangue, ele é quente e tem nutrientes para ela fazer com que os ovos dela ali no abdômen dela amadureçam e eclodam, tá? Então, se você tá matando um pernilongo, pode saber que é uma fêmea, tá? Da mesma forma também, sempre que vai infectar aqui nos mosquitos, são as fêmeas, porque elas querem apenas, não querem te infectar, elas querem sugar seu sangue para conseguir amadurecer os ovos dela. Então, tem questões que cobram isso, por incrível que pareça.
Ah, o macho do anófilis. Não, sempre a fêmea, tá? Então, aqui, ó. Primeiro mosquito, anófilis fêmea aqui, está contaminado, ele vai infectar uma pessoa. Na infecção, ao infectar esse parasita aqui, ele vai lá para o fígado. E ocasiona, ele vai começar a se multiplicar, se reproduzir no fígado da pessoa. Por isso que uma das características é a pele e olhos amarelados. Porque ali no fígado é onde é produzida a bile. A bile que dá essa característica. Lembra lá quando você vomita até a bile, aquele líquido amarelo? Então, uma das características da malária é esse. Tá? Pele e olhos amarelados. O olho fica, tipo, a esclera do olho, a parte branca do olho fica mais amarelada. Então, depois de infeccionou o fígado, o sangue vai para o sangue fica infectado, e aí vem outro mosquito, vai te picar lá, e outro mosquito vai acabar contaminando outra pessoa. E fica aí, mosquito, pessoa, mosquito, pessoa, mosquito, pessoa. Fica nessa. Tá? Então, o mosquito sempre quando tiver vai carregar. Quando tiver uma pessoa para ele picar, para sugar o sanguinho a fêmea lá, ela vai acabar infectando aquela pessoa. Tá? Então, a transmissão pode ser pela picada, então, da fêmea, pode ser por transfusão de sangue, por isso que na hora quando você vai no Hemosul, eles perguntam se você já teve malária, ou se você já teve doença de Chagas, ou se você já teve leishmaniose, porque são doenças que o protozoário fica na corrente sanguínea. Não, a pessoa pode ser curada, mas o protozoário continua lá, entendeu? E essa é a grande questão. Então pode ser transmitida por transfusão sanguínea. Se você doa para uma pessoa que, sem falar lá que você tinha malária, essa pessoa que foi receber o seu sangue vai ser contaminada. Pode ser também passada pela placenta, da mãe para o filho. Isso a gente chama de transmissão vertical, quando passa a doença da mãe para o filho, tá? Para o feto, transmissão vertical. Quando passa vamos supor, de mim para outra pessoa, já é transmissão horizontal. Então, eu passei o coronavírus, o Covid-19 para você. Então, seria transmissão horizontal. Agora, se meu pai tinha tal doença e passou para mim, transmissão vertical. Então, qual que seria a profilaxia? É sempre pensar o seguinte, pessoal, o que causa a doença? Profilaxia é algo que eu vou ter que combater para a doença. Então, a doença é causada primeiramente por um mosquito. Logo, eu tenho que combater, a profilaxia é o combate ao mosquito. Então, é o controle biológico, fazer exame de sangue, telas e mosqueteiros, tá? Então, ou também esse anófilis transgênico. Olha que legal isso, pessoal. Anófilis transgênico, isso eu estava até usando também para os Aedes aegypti, que é fazer em laboratório um mosquito estéril. Para quando esse mosquito reproduzisse com outro, todos os filhotes dele seriam estéreis, não conseguiriam se reproduzir, ou seja, eliminaria eles. Então eu faço esses mosquitos em laboratório estéreis e solto na natureza. E aí ao se reproduzirem lá, criam estéreis e eu acabo eliminando eles. Eu corto um ciclo deles. Massa, né? Então, telas e mosqueteiros, basicamente, repelentes. Fala assim, repelente. Bom, ótimo. Fechou. Agora, toxoplasmose. A toxoplasmose, que precisa saber dela? É uma doença que está muito relacionada e tem um problema muito grande e contextualiza muito com mulheres grávidas. Porque a toxoplasmose, se uma mulher grávida pegar, assim mesmo como a rubéola também lá, a doença viral, que é muito perigoso pegar na gravidez, pode causar danos sérios no feto. Tá? Inclusive até a microcefalia estava cabeça grande ou cabeça pequena, problema na visão, nascer cego. Tá? Então, o agente etiológico aqui no toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. Tá? Então, ele é um protozoário lá do grupo daquele último lá, que não tem estrutura locomotora. Os hospedeiros deles são heteroxênicos, ou seja, tem um hospedeiro intermediário e um definitivo. O definitivo são os felinos, gatos, tá? E o hospedeiro intermediário, no caso, é o cão, o boi, a cabra, o homem, as aves. E a transmissão pode se dar pelo sangue, placenta, saliva, leite, isso caso materno. Por isso que é importante cuidar das mulheres grávidas, porque o leite pode transmitir, pode ser passado pela placenta, pode ser passado pelo sangue.
Pode ser passado também pelo cistos na carne crua, alimentos mal cozidos, tá? E tudo, pessoal, se deve às fezes do gato. Por isso que o gato é o hospedeiro definitivo. Vamos supor que isso acontece muito, que o gato, eles gostam de comer rato e às vezes come passarinhos também. E ao comer isso, geralmente são os animais que estão infectados, os ratos, as aves. Geralmente tem essa toxoplasmose. Não são todas, tá? O animal pode estar infectado. Não significa que toda ave tem toxoplasmose. Ah, meu cachorro, meu gato comeu um passarinho ontem, ele está com toxoplasmose? Não. Se o passarinho não tivesse, não vai estar. Então, olha aqui nessa imagem. A contaminação, primeiro, aqui tem um gato. A contaminação pode ser direta. Direta acontece aqui, ó, quando você pegou lá, tá com as mãos sujas, você estava mexendo lá no negocinho do gato, né, na areia dele, lá onde ele enterra as fezes dele, e o gato está contaminado. Ou seja, esse toxoplasma, esse cisto deles, lembra lá, cisto, uma proteção, estrutura de resistência. Esse cisto está nas fezes, no cocô dele. E aí, se você vai mexer lá e depois não higienizou a mão, estava lá trocando a areia do pote do gato. Ou uma criança está brincando no quintal lá, ou no parquinho, o gato tinha enterrado as fezes lá. A criança não vai saber. E estava brincando e a criança colocou a mão na boca. E isso vai levar à contaminação. A criança vai ter toxoplasmose. Outra forma também é, no caso, da mesma forma, a criança pegou com a mão lá a fruta, né? A fruta caiu no chão e estava lá perto lá na terra. Se tiver contaminado com cisto do toxoplasma, vai ingerir também, se não lavou a fruta. Por que pode ser pelo porco, pela vaca também? Porque vamos supor que um animal contaminado estava lá, focou lá as fezes eliminadas lá na erva, no campo, lá no jardim, no mato. E aí uma vaca estava comendo lá. E a vaca vai ingerir esses cistos, ou o porco também. Vai acabar ingerindo. E aí, ao ingerir, esses cistos vão ficar na carne desse animal. E se você vai lá e come a carne deles crua, mal passada, você acaba adquirindo também a profilaxia. Por isso que a higiene... adquirindo a toxoplasmose. Por isso que a profilaxia é a higiene de carne bem assada, leite também, as fezes do gato, sempre retirar as fezes, deixar o quintal limpo, tá? E evitar o contato direto, e lavar bem a mão se você tiver esse contato. Tá? E principalmente as mulheres grávidas, tá? Pode causar um dano aí no bebê. Tanto é que dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha, que é a toxoplasmose congênita aqui, ó. Inflamação dos olhos, que pode evoluir para uma cegueira. Icterícia intensa, icterícia. A pessoa fica mais amarelada, sem cor. Convulsões. Cabeça muito grande ou cabeça muito pequena. Retardo mental grave, tá? Pode acontecer tanto bem no começo da gestação ou lá para o final, depois de nascido. Então, aqui, ó, mostrando aqui ó, a cabeça. Aqui, ó, tem casos de microcefalia relacionados à toxoplasmose. Um exercício que depois vocês vão fazer. A giardíase. A giardíase, pessoal, ela é uma doença muito parecida com a amebíase. Ela também é de alimentos contaminados. O agente etiológico dela é o Giardia lamblia. Tá? O hospedeiro é monoxênico, então só tem o homem como hospedeiro. Isso acontece a transmissão também, como a giardíase lá, é oral fecal. A pessoa tem um alimento contaminado com fezes ali, nas fezes desse indivíduo, o cisto dele, sai essa giardia, e a pessoa ali, ao contato, defecou perto de córregos ou perto de um lugar de alimento, vai acabar tomando, outra pessoa tomou, vai acabar sendo contaminada. Por isso que os sintomas são muito parecidos também com a da amebíase, diarreia, dores abdominais, vai ter lesão na parede abdominal. Por quê? Lesão. Porque ao pessoa ingerir esse cisto aqui, ó, ele vai lá para o intestino. E lá no intestino, eles conseguem se transformar e se fixar ali. E ali ele fica utilizando os nossos nutrientes. Até que chega um momento que do intestino as fezes vão ser formadas
eles liberam cistos e saem junto com as fezes em grande parte ali. E os outros continuam lá fazendo reprodução, tá? Então, a profilaxia, higiene pessoal, higiene de água e alimento, mesma coisa, tratar o doente, saneamento básico. Lembra lá, se está falando de alimento contaminado, a profilaxia é sempre saneamento básico, higiene pessoal. E para encerrar, a tricomoníase. A tricomoníase, o agente etiológico dela é o Trichomonas vaginalis, tá? É um flagelado. Essa é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, é um hospedeiro monoxênico. O homem é o único hospedeiro. Então, o homem transmite para a mulher transmite para o homem durante a relação sexual. No homem, é na uretra, ou seja, o canal ali por onde passa a própria urina e o espermatozoide, e a mulher na vagina. Então, como se dá a transmissão? É pelo sexo. Ou também aqui, ó, banheiros públicos, tá? Sabe aquele banheiro público lá, toda mulher, infelizmente, o homem já é mais prático, né? Não precisa sentar lá, a mulher tem que sentar naqueles banheiros. É complicado, né, meninas? Mas, então, evitar ao máximo isso, porque às vezes pode estar ali no ambiente, na tampa, né, do vaso. Toalhas contaminadas, se uma pessoa lá, uma amiga, tem a tricomoníase, e se secou antes de você, depois você vai se secar suas partes íntimas, pode transmitir também. Por isso que não se recomenda emprestar biquíni para amiga, não existe isso. Emprestar peça íntima, tá? Porque você não sabe se a menina tem outras doenças. Pode ser que não tenha tricomoníase, mas pode ser que tenha outras doenças fúngicas relacionadas à região genital. Então, para evitar problemas, não é aconselhável emprestar biquínis, né? Tem muitos meninos que fazem isso. Tá, então os sintomas é corrimento e infecções vaginais. É como se fosse um pus saindo, tanto da vagina quanto da uretra do homem. Isso dá uma ardência ao urinar também, no caso principalmente dos homens. A profilaxia é higiene, ou seja, não utilizar outras coisas dos outros, né? Higiene com os objetos, tratar o doente e usar preservativo. Lembrando que todas as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, o método melhor, mais eficaz é usar preservativo, porque você não entra em contato com, no caso ali, o muco, as substâncias os fluidos ali sexuais. Fechou? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham